Oi, turma do primeiro ano, tudo bem? Essa é a aula de número 3, certinho? A aula de número 3 tem o tema de meio ambiente. E o que é o meio ambiente? O meio ambiente é tudo que existe ao nosso redor. Você faz parte dele. Os seres humanos, a água, os animais, os vegetais, o sol, o solo, com os minerais, fazem tudo parte da natureza. Observe o ambiente abaixo, onde as crianças se divertem, certo? Podemos observar ali que na natureza existem elementos que possuem vida e outros que não possuem vida. Os elementos que possuem vida são chamados de seres vivos. E os que não possuem vida são chamados de elementos não vivos. Os elementos vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, como os animais e pessoas e vegetais. Então, observe na página 11. Página 11, nós temos ali uma sementinha. Era uma sementinha, ela ficou embaixo da terra, criou um brotinho, depois virou uma árvore, deu frutos, que se reproduziu, e depois ela morreu, tá sequinha ali, certo? Então, é um ser vivo. Ali nós temos um ovo. Nasceu pintinho, a galinha se reproduziu porque colocou ovos para nascer outros animais, outros pintinhos, e morreu. Então, todo ser vivo passa por esse processo, certo? Os seres vivos precisam de água, alimento e energia para sobreviver. Os elementos não vivos são aqueles que não possuem vida, mas fazem parte da nossa natureza. Por exemplo, a água, o solo, as pedras, o ar. Então, tudo isso faz parte da natureza do meio ambiente, tanto os elementos vivos quanto os seres vivos, certo? Existem também objetos, são aqueles que têm vida, aqueles que não têm vida, mas eles foram criados pelo homem. Por exemplo, ele não estava na natureza, o homem veio e inventou. Sapatos, computadores, brinquedos, carro, certo? Esses elementos aqui não fazem parte da natureza. O homem veio e fabricou. Virando a página. As 3 imagens representadas, olha aqui. Página de número 12. As 3 imagens apresentadas são exemplos de ambiente, certo? Em cada uma delas podemos observar coisas bastante interessantes. Em todas há seres vivos, em que se relacionam entre si, e elementos não vivos, que são importantes para o desenvolvimento da vida. Os ambientes podem ser classificados por ambientes naturais e ambientes construídos ou modificados. Os ambientes naturais são aqueles que não sofrem grandes transformações pelo homem, como na imagem de número 2. Número 2, o ambiente e não tem modificação pelo homem. Os ambientes construído ou modificado são aqueles que o homem construiu ou modificou, como no exemplo 1, que tem a casa, e o exemplo 3, que tem aqueles prédios, certo? Na página 13, na próxima, está falando o seguinte: marque um X no quadro ao lado das figuras, indicando se são seres vivos ou não vivos, tá? Então, ali nós temos o livro. O livro é um ser vivo ou um elemento não vivo? O menino é um ser vivo ou um elemento não vivo? A flor, o chapéu, e assim por diante, certo? Complete a frase abaixo, na atividade número 2. Complete a frase abaixo. Aqui. Está falando o seguinte: o cachorro é um
Porque ele nasce, cresce e morre. O celular é alguma coisa, porque ele não reproduz e não morre. Então, é só você estar utilizando as palavrinhas aqui do quadro, desse quadrinho aqui, roxinho, para estar completando a frase, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula, gente. Se cuidem, tá? Tchau!